Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 18. Então, continuando trabalhando com porcentagem, hoje a gente vai trabalhar com juros compostos, né? Na última aula, aula 17, a gente trabalhou com juros simples, então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com juros compostos. Então, o objetivo de hoje vai ser aplicar os conceitos de porcentagem para percentuais sucessivos e a determinação de taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira, certo? Então, hoje sim, vocês vão ser autorizados a utilizar a calculadora, certo? É sempre bom utilizar a calculadora quando a gente trabalha com juros compostos. Ele é um pouquinho mais difícil de calcular, envolve aí uma potenciação. Então, por isso que a calculadora hoje vai ser uma ferramenta que vocês vão utilizar, tá bom? Vocês vão utilizar também o caderno de vocês, caneta, lápis e borracha, para anotar as informações e resolver os exercícios no caderno, tranquilo? Juros compostos, então. A gente já viu juros simples, vamos ver hoje juros compostos. O regime de capitalização a juros composto é aquele em que a taxa de juros é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo considerado ao dia, ao mês ou ao ano, sendo que inicialmente se aplica ao valor do capital, emprestado ou aplicado, mas é preciso expressar o período de tempo na mesma unidade da taxa, certo? Então, diferente dos juros simples, quando a gente aplicava os juros sempre com o capital inicial, nos juros compostos eu vou sempre aplicar os juros com o montante do mês anterior. Então, eu calculo os juros do primeiro mês e os juros do segundo vai ser já com os juros do primeiro mês somados. Vai ser uma sucessão aí de juros um em cima do outro. A gente chama de juros em cima de juros. É mais ou menos isso que você pode ouvir essa expressão por aí, certo? Ele é muito mais usado, tá? Na vida real, no caso, né? No dia a dia, quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente trabalha aí com juros, a gente trabalha muito mais com juros compostos do que o simples, né? O simples é muito mais... ganha-se menos dinheiro, vamos dizer assim. O total dos juros vai ser inferior ao, no caso, os juros compostos. Então, como os bancos aí estão sempre atrás de ganhar dinheiro, eles utilizam sempre o regime de juros compostos, porque acaba o valor dos juros sendo cada vez maior, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, olha só. Ao aplicar R$100 a um juros composto, a taxa de 10% ao mês durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período? Então, vamos calcular, né? Vamos pegar as informações de antes. As mesmas letras, tá, gente? O capital continua sendo o C, tá? Então, o C, no caso aqui, é 100. O I é a nossa taxa, que no caso aqui 10%, ou seja, 0,1. Lembre-se, sempre trabalhamos com a taxa em decimal. E o T de tempo em 3 meses. Então, como foi utilizado o conjunto de juros composto, a taxa mensal é computada a cada mês sobre o montante obtido no final do mês anterior. Vamos ver isso aqui? Então, olha só, juro ao final do primeiro mês. Então, os juros do primeiro mês, o J1 no caso, vai ser 10% de 100, ou seja, 0,1 vezes 100, que vai me dar R$10. Agora, qual foi o montante no final do primeiro mês? Então, se os juros foi 10 e eu tinha um capital de 100, eu vou ter 110 aqui. Eu vou somar os dois valores, né? Lembrem-se, montante é igual aos juros mais o capital. Agora, quando eu trabalhar com os juros do segundo mês, o nosso J2, eu tenho que calcular o 10% do 110, não é mais do 100. Eu tenho que calcular do 110, ou seja, daquele valor do final do mês, certo? Já com os juros anterior. Então, eu vou ter aqui 0,1 vezes 110, vai me dar 11. Percebam que aumentou aí os meus juros. Então, o meu montante no final do segundo mês vai ser 110 mais 11, que vai me dar 121. Agora, no terceiro mês, eu vou calcular 10% desse 121. Eu tenho que calcular já com o montante final, ok? Então, o montante aqui, os juros aqui do terceiro mês vai ser 0,1 vezes 121, que vai me dar, então, 12,10. E por último, então, o montante ao final do terceiro mês vai ser 121 mais 12,10. Que me dá, então, 133,10, certo? Então, percebam, esse montante é muito maior, né? Eu estou calculando aqui 133,10, ok?
Então, o montante, nesse caso aqui, ao final dos 3 meses, vai ser 133,10. Vamos fazer uma comparação? A gente estudou juros simples na última aula, não estudamos? Se eu fosse calcular os juros simples desse valor, eu teria sempre o mesmo juros do primeiro mês, que é 10. Então, eu teria 100 mais 10, mais 10 e mais 10. Eu teria, então, 130, certo? Qual é a diferença? 130 para 133,10? Eu posso fazer a continha e diminuir aqui para ver quanto que vai ser a diferença. 3 menos 0, 3. Aqui fica 0 e 0, ou seja, R$ 3,10 de diferença. Aí você vai falar, ai, professora, mas nem é tanto valor. Gente, isso foi só em 3 meses. Vocês sabem que quando a gente compra um carro, a gente financia em 5 anos, certo? Quando a gente compra uma casa, a gente financia em 30 anos. Agora você imagina esse valor nessa quantidade de tempo, certo? Se um ano são 12 meses, olha só, em 12 meses, mais 12 meses. Então percebam que quando a gente fala, parece uma coisa bem sutil, né? Ah, é bem pouquinho, mas com uma quantidade de tempo muito grande, os juros acaba sendo muito alto, ok? Vamos ver um segundo exemplo aqui, então, olha só. Alex investiu R$ 1.000 em um fundo de investimentos que rende 1% ao fim de cada mês, no regime de juros compostos. Veja como o Alex verificou usando a calculadora o valor que ele terá no fim de 4 meses, caso não mexa no dinheiro. Então, aqui a gente vai ver como que a gente pode usar a calculadora para calcular os juros compostos. Olha só. Usando a calculadora, ele primeiro digitou o quê? R$ 1.000, que era o capital dele, né? Em seguida, ele digitou mais 1%, porque ele quer somar 1%, certo? Ou seja, dessa forma, ele calculou o valor inicial, o capital dele, mais 1%, que é o valor do montante do primeiro mês. Então, para calcular o montante do primeiro mês, ele fez o quê? Ele calculou 1.000 mais 1%, ok? Se ele digitar de novo mais 1%, ele vai acrescentar o 1% que ele já tinha obtido ali, certo? A resposta, que era 1.010. Aí, se ele digitar sucessivamente as teclas mais 1%, ou seja, cada vez que você precisa, cada mês ali no caso, você vai digitar mais 1%, mais 1%, mais 1%. Como no caso ele estava querendo saber 4 meses, ele teve que digitar 4 vezes. E aí, por fim, ele apareceu a resposta para ele, que esse valor seria R$1.040,60, certo? Então, a calculadora ela pode sim ser muito útil, muito prática, certo? Então, vocês viram aqui como vocês podem utilizar a calculadora para calcular os juros compostos. Mas, dentro dos juros compostos, como também dentro dos juros simples, a gente tem a nossa fórmula matemática para facilitar o cálculo. Então, o prof vai escrever aqui em cima para vocês, que nem eu fiz antes. O montante nos juros compostos vai ser dado por C vezes 1 mais I elevado na T. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma potência, certo? Uma potenciação. As outras informações continuam as mesmas. Montante é igual a capital mais juros. E os juros vai ser igual a um montante menos o capital, que na verdade é só a inversão dessa mesma fórmula ali. Ok? Então, lembrando, de novo, muito importante, que a taxa tem que estar em sua forma decimal e tem que ser a mesma unidade de tempo que os juros, né, gente? Então, se eu estou falando que vai ser tantos ao mês, eu preciso que a minha taxa esteja ao mês também. Se eu estou trabalhando com anos, a minha taxa tem que estar em anos também, ok? Sempre iguais, tranquilo? Vamos para o terceiro exemplo, então, de hoje. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para um capital de R$800, gere um juros de 352 em 2 anos? Olha só. Ele quer saber a taxa de juros ao ano e ele está me dando 2 anos. Então, nós já temos a mesma unidade de tempo aí das duas informações, ok? Primeiro, então, a gente vai identificar cada grandeza. O nosso capital é 800, o nosso tempo é 2 e o nosso juros é 352, certo? Ele quer saber a taxa de juros para que ele chegue nesse juros ali. Eu quero descobrir o I. Mas para descobrir o I, eu vou precisar calcular o montante primeiro, né? Porque a nossa fórmula que inclui o I é a nossa fórmula de montante.
Então, antes de calcular o I, eu preciso encontrar o montante. No meu caso, o montante é capital mais juros. Ele me disse que o capital era 800 e que os juros era 352. Com essas informações, eu encontro o meu montante de 1.152, ok? Agora, a gente vai usar a fórmula dos juros compostos para encontrar o valor da taxa, ok? Então, a gente tem aqui montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, ao tempo. Então, nosso montante é 1.152, o nosso capital é 800, 1 mais I, porque eu não tenho quanto que é esse I, certo? Eu quero descobrir, I elevado ao quadrado, né, professora? Mas não vai dar para calcular, porque tem um I ao quadrado ali, somado com 1, como é que a gente vai fazer isso? Olha só que interessante. Eu vou isolar esse 1 mais I ao quadrado como se ele fosse a minha incógnita, tá? Então, eu vou passar 800 dividindo para lá. Vai ficar 1.152 divididos por 800. E aí, eu vou ter 1,44, que vai ser igual a 1 mais I ao quadrado. E aí, eu vou fazer o quê? Vou tirar a raiz dos dois lados da minha equação. Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou continuar tendo a mesma equação. A gente sabe que se eu aplicar a mesma operação dos dois lados da equação, eu continuo tendo uma equivalência, né? Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Se eu tirar a raiz desse valor aqui, eu consigo encontrar um resultado. Lembre-se do que a gente já aprendeu. Eu tenho um número com vírgula, eu posso transformar ele numa fração para encontrar a raiz. Fica mais fácil, né? A raiz aqui, então, pode ser 144 sobre 100. Se são duas casas depois da vírgula, embaixo vai 100. Raiz de 144 a gente conhece, 12. Raiz de 100 a gente também conhece, 10. 12 divididos por 10 a gente sabe que dá 1,2, certo? Então, raiz de 1,44 é 1,2. E agora, a raiz desse 1 mais I ao quadrado eu só simplifiquei ele, cortei o quadrado com a raiz. Então, eu tenho que 1 mais I é igual a 1,2. Passo o 1 para o outro lado, vai ficar I igual a 1,2 menos 1. Então, I é igual a 0,2. Isso quer me dizer que o quê? Que a minha taxa de juros, nesse caso, é 0,2, ou seja, 20% ao ano, ok? Bem simples, né, gente? É só aplicar a fórmula do mesmo jeito que a gente aplicou a fórmula dos juros simples, ok? As fórmulas são bem simples. Vamos relembrar aqui só. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, né? A fórmula dos juros simples é mais fácil. Montante é igual a... Montante não, perdão. Juros é igual a CIT, certo? C vezes I vezes T. Ou montante é igual a C que multiplica 1 mais I vezes T. Ui, aqui é 1 vezes. Certo? As duas fórmulas muito simples de serem aplicadas. Cada letra equivale à mesma informação, ou seja, capital é o C, T é o tempo, I é a taxa, sempre em decimal. E M é o meu montante e J é o meu juros, certo? Muito fácil de ser calculado as duas fórmulas aqui, ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí os conceitos de juros compostos. Ele é um pouquinho mais difícil de entender do que do juros simples, mas saibam que ele é o mais aplicado no nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala de juros na vida real, geralmente a gente está falando de juros compostos, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e não esqueçam de revisar o conteúdo caso necessário. E se vocês precisarem, assistam o vídeo de novo, tá certo? Uma boa semana para vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula.